Em pleno período revolucionário, o João Abel Manta colaborou com 2 jornais, essencialmente com o Diário de Notícias e depois com um novo jornal chamado O Jornal, dirigido por José Carlos Vasconcelos, que percebeu que o João Abel Manta era um valor acrescentado ao jornal. Era uma joia da casa que convinha mostrar. Daí que voltou a dar o destaque que tinha sido dado antes da Revolução pelo Diário de Lisboa, como aplicando os desenhos do João Abel Manta como cartazes nas páginas centrais do jornal. Este é um dos muitos cartazes publicados pelo jornal, mas tornou-se uma imagem conhecidíssima, que saiu de fronteiras, chegou a ser um cartaz na Alemanha, cartaz na Holanda, é capa de uma revista publicada pelo François Maspero. É um desenho sobre o problema Portugal, é claro, o Portugal revolucionário, como resolver, como implantar uma revolução num país como Portugal. O problema é que é apresentado a uma série de figuras de tempos diversos, mais uma vez o gosto pelo anacronismo, algumas até incapazes de estarem na mesma sala como Stalin e o Trotsky que foi mandado assassinar por Stalin, mas todos eles, é claro, figuras gradas a uma certa esquerda, apesar de Stalin lá estar, mas isto é preciso pensar, é preciso perceber este desenho no contexto revolucionário em que foi feito. Isto é publicado em pleno verão quente de 75. Todas elas observar este problema difícil que é Portugal. Para além dos cartoons, é claro, o que tornou e o que torna ainda hoje quase definitiva a associação do João Abel Manta ao período revolucionário foram os seus cartazes para o movimento das Forças Armadas, a partir de dezembro de 1974, em que ele faz logo, aqui é talvez a imagem mais conhecida dele, o MFA Povo, o cartaz MFA Povo, e vai quase num ritmo de um cartaz por mês até ao verão de 75, colaborando com a MFA. Este é um dos cartazes já da parte final, já no verão de 75, de apoio a Vasco Gonçalves, uma figura de quem ele gostou pessoalmente, tendo assumido isso, tendo oferecido os originais, tanto deste cartaz como do MFA Povo. É propaganda óbvia, claro, ele nunca renegou ter feito isso. É propaganda política em pleno período revolucionário para a Revolução, que usa uma imagem quase infantil, quase como se fosse uma ilustração para um livro infantil e juvenil, talvez seguindo exemplos, por exemplo, do Mayakovsky, com os seus desenhos para a Revolução Russa, do início dos anos 20, em que a ideia era que as mensagens seriam tão complicadas de passar, tão difíceis, que só a máxima simplificação do desenho poderia resolver essa mensagem. E este é um dos exemplos desses cartazes, com tiragens impensáveis hoje, este 100 mil exemplares, o MFA Povo se calhar acima dessa tiragem, e são imagens da Revolução, que ficaram também na colaboração com o boletim do MFA e numa série de cartoons que esta sala mostra. Um dos últimos desenhos, cartoons de desenhos publicados antes do 25 de novembro de 75 é este extraordinário retrato do hotel, o nosso Hotel Saraiva de Carvalho, nas vestes do hotel shakespeariano. E é um desenho que mostra aquilo que alguns outros desenhos do Manta anteriores mostravam. Uma capacidade premonitória de perceber algo que estava para acontecer, mas que nesse momento ainda não era previsível, como no desenho do menino Marcelo Caetano a construir a Torre de Belém em areia. Aqui é o Otelo a pensar já em matar Desdémona. Ou seja, o nosso Otelo a pensar em
que era talvez necessário recorrer a atos um pouco mais violentos para despertar a adormecida social-democracia portuguesa. Se nós soubermos qual foi o posterior envolvimento do Hotel Sarabia de Carvalho com os FP25, etc., este desenho torna-se a vários graus extraordinário, para além da sua qualidade gráfica. João Belmonte é conhecido como o artista da revolução, mas há certos desenhos dele que me parecem indicar que ele foi mais, e os melhores desenhos dele indicam que ele foi mais um interrogador da revolução e um interrogador nosso, ou seja, alguém que nos perguntava que tipo de revolução estávamos a fazer e se tinha de facto havido uma revolução dentro da nossa cabeça. Este é um dos desenhos mais famosos dele, é a metamorfose, é a mudança de um funcionário público entre 24 de abril e 4 meses depois, a 24 de agosto. A 24 de abril, ele era um perfeito funcionário do Estado Novo, com os retratos de Marcelo Caetano e Américo Tomás, com os símbolos históricos que o Estado Novo tanto preservava. Tudo. 4 meses depois, ele já tem o cabelo solto, já não usa gravata, as imagens foram substituídas por um póster do Che Guevara, há cravos, etc. Mas se observarmos com atenção, os olhos dele e a pose dele são quase exatamente os mesmos. E isto leva-nos a perguntar se, de facto, à volta dele aconteceu alguma coisa, mas dentro da cabeça dele, o que é que aconteceu? E, claro, e dentro da nossa cabeça, será que houve revolução? Este é um exemplo, para mim, do que foi realmente o João Belmonte na Revolução. Um interrogador da Revolução. Noutra vitrina, onde estão peças maioritariamente vindas de casa do artista, salvo este primeiro retrato do José Cardoso Pires para a revista Almanac, a propósito da cartilha do Marialva. Há desenhos, há de novo uma grande variedade estilística, mas alguns muito curiosos. Este é uma prova, não é o original, desconheço o original, mas é uma prova de um daqueles cartoons que conseguiram eludir o censor, neste caso em 1969, um artigo sobre o presidente do Comitê Olímpico, Avery Brundage, americano, que tinha afastado da atividade desportiva, olímpica e desportiva, os 2 velocistas americanos, afro-americanos, que tinham levantado o braço com a mão coberta pela luva negra, sinal do Black Power. Ele faz um cartoon dedicado ao Avery Brundage, mas dedicado sobretudo às suspeitas, algumas fundadas, de proximidades do Avery Brundage ideológicas, já nos anos 30, ao regime nazi. Ele tinha sido o responsável pela comitiva olímpica americana nos Jogos Olímpicos de 36 e tinha acedido a pedidos do Goebbels, por exemplo, de retirar atletas judeus da equipa olímpica americana. Mas, sobretudo, aproveita para desenhar os atletas com a luva negra. E, em pleno guerra colonial portuguesa, temos um desenho de 2 homens negros, independentemente se fossem serem norte-americanos ou não, são duas figuras negras, com um símbolo de resistência, não só resistência política, não só pacífica, ao poder. Portanto, é um golpe de mais um coelho tirado da cartola pelo João Abel Manta e, talvez pela confusão do desenho, conseguiu enganar o censor.